Na última aula, nós encerramos o caso jurisprudencial de Ribeirão Preto, né? Então, esse caso ele reflete uma postura geral do judiciário, não é mesmo? Né? Que se deixaria ilustrar por dezenas de exemplos, né? Que o judiciário, na realidade, está impondo de forma autoritária uma cultura com a qual a maioria, obviamente, não comunga. Né? O que está em jogo, nesse caso de Ribeirão Preto, né? pouco tem a ver com esses conceitos de honra, dignidade, privacidade, intimidade LGBT, não é mesmo? Esses são conceitos evocados pelo juiz, não é mesmo? Inclusive, em termos de honra e dignidade, conceitos que também justificam a sentença, basta lembrar da entrevista que eu li no final da última hora. Sujeito muito digno mesmo, esse entrevistado. Então, por trás da cantiga, na realidade, essa sentença ela se faz correia de transmissão de uma proposta política e antropológica de colossal envergadura. Os pretextos ventilados não são senão ideias desfiguradas e reconstituídas com o fito de esvaziar o conteúdo ontológico de um conceito civilizatório matricial, que é a família. Então, a família é que tem jogo. A família está na mira. Se trata de destruir a família. O juiz nem sabe isso. Isso transcende o entendimento do juiz. Mas o que está em jogo é isso. Família já não é aquele santuário da vida e da cidadania. Não é? Ela sucumbe, né, aos poucos a essa retórica alternativa. Então, duas mães ou dois pais com um avô bissexual e um tio travesti, por exemplo, é um ambiente ideal para a produção em série de desajustados sociais. Mas, por mais estranho, o cenário, esse tipo de cenário desponta em filigrana das decisões do Supremo Tribunal Federal, aquelas decisões, inclusive, citadas em reforço, né, pelo juiz de Ribeirão Preto. Vamos ver isso agora. Então, fantasia excêntrica de adulto egoísta faz da criança uma espécie de camundongo de laboratório, com a benção de quem tem precisamente a missão de proteger o mais fraco, que é o Supremo, né, que é o Judiciário. Então, para desmontar a família com a ajuda do Judiciário, a ideologia gay e gênero ataca o ser humano no que tem de justamente mais honroso, digno, privativo e íntimo, para recuperar a terminologia do juiz de Ribeirão Preto. Porque o que o ser humano tem de mais honroso e digno e íntimo é coisa como maternidade, complementaridade do sexo, não é mesmo? O princípio paterno, olha, procriação, diferenças naturais, não é mesmo? Mas tudo aquilo já são ideias proscritas, basicamente. E, por decisão do mais alto escalão da magistratura, por decisão do Supremo, qualquer aglomerado sexual polimórfico, seja qual for a finalidade, logo terá direito a título de família, com toda a proteção legal dedicada à instituição da família e até assistência judiciária de graça para domar quem não estiver de acordo, porque, como bem disse o defensor público de Ribeirão Preto, ele está aí para defender as minorias, então cuidado. Então veja bem aqui, vamos para o Supremo. Então, no julgamento do recurso extraordinário 477-554, o Supremo usurpou o poder constituinte para repensar a unidade familiar por conta própria. Então, ele repensou o conceito de unidade familiar. O artigo 226 da Constituição está claro: unidade familiar
né, a união de um homem e de uma mulher, e ele então estendeu, ele remanejou esse conceito constitucional para abranger a união homoafetiva. É isso que ele fez, nesse recurso extraordinário, nessa sentença. Então, ele estendeu o conceito de unidade familiar de homem e mulher para o perfil homoafetivo. É isso sem autorização popular. Talvez, então, com base em mandato LGBT, porque, salvo condicionamento ideológico, não se enxerga o que moveu o despacho. Quer dizer, o Supremo, bem que tentou racionalizar, mas, francamente, nada convenceu, pelo menos quem se pauta pela intenção democrática do nosso sistema. Fato é que não lhe pertence retocar conceitos constitucionais sem a permissão do povo soberano. Não é a função dele. Inclusive, a indigência intelectual da sentença é disso prova cabal, porque ela remoe generalidade do início até o fim por falta justamente de argumento válido. Olha bem, você pega essa sentença, sinceramente é deplorável. Primeiro, fala de afetividade, beleza. Depois fala de autodeterminação. Depois de dignidade, de pluralismo, de liberdade. Fica-se no geral, no abstrato. Mas não fala do artigo 226 da Constituição, que define a união familiar como união entre homem e mulher. Não? E fala de 1 milhão de coisas menos disso. Cita alguns autores que pensam igual e disserta aquela sobre quem opina diferente. Então vai citando assim um ou outro, não é mesmo? Menciona, olha bem, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Meio que em vez de mencionar a Constituição brasileira, porque é disso que se trata. Evoca John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, e mais alguns importantes por aí. Como não podia deixar de ser, discorre sobre neoconstitucionalismo. Que lindo. Agora, por incrível que pareça, ensina que o Japão e o reino do Butão, lá no Himalaia, consagram o direito à felicidade. O que tudo isso tem a ver, gente? Terrível. Consagra o direito à felicidade, porque depois ele vai, entendeu? Utilizar esse argumento que todo mundo tem direito a amar, a ser feliz. Tudo isso. É aquela galinha assada de sempre, não é mesmo? Tá. Aí então ele se refere a algumas decisões da Corte Suprema norte-americana que envolvem proteção de intimidade, casamento interracial, interétnico, guarda parental, exercício de atividade empresarial, uso de anticoncepcionais e até aprendizado de línguas estrangeiras. Olha a sentença. Conteúdo olha o absurdo da coisa. Ele só tem que falar da Constituição brasileira. Está claro. Não há por que discutir. Não é mesmo? Depois ele alude, inclusive, à Constituição Francesa de 1958. E à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. O que ele faz, o judiciário, entendeu? Ele enche o mar de tanta água que ele afoga o peixe, para depois vender a união afetiva de sobremesa, num farto banquete civilizatório de igualdade, tolerância, plenitude sentimental, não é mesmo? Então, falando em plenitude sentimental, porque é um dos argumentos do Supremo, vale lembrar que lésbica, por exemplo, pode ser feliz como todo mundo, porém não casando com mulher. É isso o problema, porque a legislação em vigor não lhe dá esse direito. Felicidade, você quer saber, tem a ver com amor.
E a Constituição de 88, ela não impede ninguém de amar, não tem isso. Mas casamento é uma instituição constitucionalmente desenhada para albergar pessoas de sexos opostos. Está claro, está na Constituição. E se a vertente LGBT quiser alterar a definição do artigo 226, ele precisa de votos e de maioria parlamentar para tanto, porque esse é o jeito de mudar a lei da ordem democrática. Desde logo, essa brilhante decisão, como o juiz de Ribeirão Preto se refere a essa decisão, essa aula de civilidade, como fala o juiz de Ribeirão Preto, essa sentença do Supremo, ela cheira a golpe de Estado, por sinal muito mal legitimado. Por quê? Os ministros se referem a uma tendência mundial para justificar a importação de modelos alternativos, quando se trata de mera involução ocidental, poderosamente projetada no palco internacional pelo controle europeu e norte-americano da ONU. Mas isso se limita, evidentemente, ao Ocidente decadente. Arrastou boa parte da América Latina, tudo bem. Mas não conquistou, por exemplo, a China, a Rússia, a África, os países islâmicos e tantas culturas que pensam de forma autônoma. De sorte que o Supremo, ele confunde o mundo com Paris e Nova York. Mas não satisfeito com essa geografia redutora, ainda cita os princípios de Yogyakarta para fundamentar o remanejo semântico, para justificar, então, como diria, a mudança do conceito de família na Constituição. O que são esses princípios de Yogyakarta? É sinceramente de assustar ver o Supremo citar um documento desse para justificar uma sentença. Olha, esse documento não é um texto de direito positivo, também não é tratado, não é norma jurídica, não é norma pátria, é apenas um farol ideológico elaborado na Indonésia em 2006 por uma constelação de ONGs gays e simpatizantes articulados na Associação Internacional Gay Lésbica, não é? Sob a égide, me parece, de grupos de pressão, como Comissão Internacional de Juristas, Serviço Internacional de Direitos Humanos e coisas desse tipo. Quer dizer, isso não tem legitimidade nenhuma. Repito, isso é uma coisa assinada por ONGs gays, não é lei. Esses princípios de Yogyakarta é um condensado de feminismo radical e gayismo utópico, que ninguém comprou. Foi ao Conselho da Europa, que a Europa é mais gay que gay, não é mesmo? O Human Rights Watch, um ou outro aparato de promoção social, talvez, e agora, justamente, o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. E esses princípios de Yogyakarta, simplesmente, eles dizem essencialmente que o homossexualismo é direito humano. Eles querem equiparar o homossexualismo com o direito humano. Agora, presta atenção, recorrer a esse tipo de documento para amparar um raciocínio jurisdicional equivale a buscar justificativa na encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, por exemplo. Já que ambos os textos compartilham a mesma natureza de inventário doutrinário, sobre uma dogmática de inspiração metafísica. Então, é sensacional o Supremo se basear nesse tipo de documento para justificar, então, uma mudança da Constituição, para justificar um retoque constitucional. Então, se deixou levar realmente por um pensamento de tipo religioso. Quer dizer, porque esses princípios de Yogyakarta é isso. Isso presumivelmente em nome da laicidade, não é mesmo? Então, cortando em miúdo, o judiciário olha para fora
Ele olha lá para a Indonésia, ele olha para os princípios de Yogyakarta, ele olha para qualquer coisa fora do Brasil, importa conceito de outro planeta. E nisso ele faz o que sempre fez o Estado herdado do colonialismo. Supremo é um Supremo colonizado. Porque se escutasse a voz de dentro, ele aplicaria a Constituição que quis o povo. E não mudaria isso. Ele entenderia, inclusive, que direito humano pode evocar genitalidade devassa no primeiro mundo doentio. Enquanto tem mais a ver com segurança, emprego, hospital e escola no Brasil. Não é mesmo? Então, em vez de ler a Constituição para saber o que pensa Zé Silva sobre a família, o Supremo reverencia, por exemplo, ele cita isso, Stephanie Schwartz Driver, que escreve sobre a Guerra Civil Norte-Americana. Depois ele pede a benção do Roberto Bobbio, evidentemente, podia faltar. Depois fala de exegese, hermenêutica, axiologia, e até em coeficiente de legitimidade jurídico-democrática. Isso é para impressionar os ingênuos. Aí ele cita a teoria do silêncio eloquente, para romancear um pouco o filme. E aí então ele usa toda a liturgia das comissões, dos plenários, dos relatórios, para sacralizar estapafúrdias teses gringas. Mas ele não olha para a Constituição que o povo quis. Não é mesmo? Mas mesmo assim, mesmo com todos esses artifícios, mesmo citando então autores estrangeiros, a Constituição norte-americana, a Constituição do Butão lá no Himalaia, mesmo assim, depois de todas essas piruetas, ele não consegue ainda tirar a Constituição das pernas. Não tem jeito. A Constituição está aí. A definição de unidade familiar está clara, é união entre homem e mulher. Pronto. Então ele dá toda essas piruetas, mas não tem jeito, a Constituição continua olhando para ele. Então dobrar a dose de piruetas ritualísticas, escavar argumentos na física quântica, sei lá, citar mais um julgamento do Connecticut, ou multiplicar referências a algum McDingling da vida, já não adianta mais, porque a incômoda locução entre homem e mulher do artigo 226 segue encarando teimosa quem tem a missão de protegê-la. Então a corte finalmente sai do vácuo para revelar o que tinha em mente desde o início e anuncia sem rodeio. Você está sentado, cuidado para não cair da cadeira, anuncia então sem rodeio que entende reformar a lei porque o legislador não o faz. Ok, deixa eu ler aqui essa passagem aqui, olha bem. É o Supremo que fala. O direito à busca da felicidade. Aí, galinha assada, aí, a felicidade, buscar a felicidade, tá? O direito à busca da felicidade encontra-se gravemente comprometido quando o Congresso Nacional, influenciado por correntes majoritárias, omite-se na formulação de medidas destinadas a assegurar a grupos minoritários a fruição da dignidade da pessoa humana. Um postulado constitucional implícito, cujas raízes mergulham na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do 4 de julho de 1776. Uau! Espantoso, não? Então, é o guardião da divisão dos poderes. O Supremo é guardião, então, da Constituição e da democracia, avisando que vai legislar de forma autônoma,
porque os representantes da maioria obstinam-se a não legislar como quer a minoria e como sugere, ademais, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776. Então, o Supremo perdeu a razão. Não é possível. Ou então ele estima a nação sem juízo. Tipo um Brasil incapaz, em busca de uma curatela que a elite bem pensante se acha no dever de providenciar. Né? É uma volta para o despotismo esclarecido. Na essência é isso. Uma volta para o século XVIII. Né? Olha bem, achando a norma em descompasso com a evolução social, o Supremo, na melhor das hipóteses, ele podia exortar o Congresso a mudá-la. Tudo bem, é só. Exatamente como fez o Conselho Constitucional francês, quando consultado em circunstâncias análogas. Não é? Quer dizer, o Conselho Constitucional francês declarou simplesmente que a lei define o casamento como união entre homem e mulher e que não lhe cabe sobrepor-se à autoridade do legislador. Porque o judiciário não pode dispor do poder que sobre ele dispõe. Então, na França, a questão voltou para o parlamento. Ela resultou na adoção da chamada Lei do Casamento para Todos, que, embora polarizando de vez o país sobre o assunto, nasceu incontestavelmente do procedimento correto. Agora, vale notar, viu, gente, de passagem, que o Supremo internalizou com perfeição a noção de minoria gay, né, inspirada pela escola de Frankfurt e chocada sob as asas desatentas do movimento negro norte-americano, não é mesmo? Lembram que eu expliquei que o movimento oriental pegou carona no conceito de minoria oriundo das lutas pela igualdade racial norte-americana, não é mesmo? E assim mesmo a comunidade LGBT não constitui, né, um grupo humano de imutáveis características físicas herdadas, não é, como os negros, né, porque tinha isso na base do conceito jurídico de minoria. Né? Também não apresenta vulnerabilidade social, ou econômica ou cultural, a exigir a intervenção corretiva do Estado, não é mesmo? Essa noção de vulnerabilidade social também faz parte da definição. Né? Pelo contrário, a categoria LGBT se afigura como, eu diria, dominante, como abastada, intelectualmente preparada. Ela controla o ferramental mediático, ela maneja com destreza o aparato institucional internacional, ocupa boa parte do espaço educacional, conta com apoios evidentes do poder econômico. Então, domina a arte do lobbying legislativo, consegue, inclusive, modelar, digamos, a sensibilidade do judiciário. Então, em nada, portanto, corresponde à definição jurídica de minoria, a não ser, evidentemente, pela irrelevante dimensão numérica. Mas essa dimensão, se merecesse consideração isolada, então legitimaria políticas afirmativas em favor dos estupradores, por exemplo, ou dos assaltantes, que também exibem essa característica de insignificância numérica, não é mesmo? Então, evidentemente, isso não basta, não basta ser quantitativamente minoria para bater com o conceito jurídico de minoria, evidentemente. Mas, apesar do óbvio, o Supremo comprou os clichês de pronta entrega, inclusive o chavão vitimológico, se você quer saber, conforme a previsão da cartilha do militante. Lembram da cartilha do Hunter, Madsen e Kirk Marshall, da qual nós já falamos? Então, aquela cartilha que orienta os ativistas no mundo todo, não é mesmo? Então, eles tinham previsto isso, eles tinham falado, então tem que posar de vítima, porque assim o hétero inconscientemente irá assumir
o papel de protetor, não é mesmo? Então, o Supremo, ele caiu nessa armadilha, por validação acrítica, não é? Inclusive das montagens estatísticas sobre violência homofóbica, não é mesmo? Então, o Grupo Gay da Bahia disse, a Secretaria dos Direitos Humanos oficializou, a televisão repetiu e o Judiciário saiu julgando, obcecado por um holocausto, que está no imaginário sem estar no mundo. Então, essa decisão do Supremo realmente é um desrespeito flagrante ao eleitor, um desacato aberto à cidadania. Também é uma afronta ao contribuinte, que merece outro serviço judiciário, francamente. Merece outro judiciário. Paga caro para isso. Na realidade, esse acordo é um manifesto político disfarçado de sentença judicial. No final, gente, vulnerável é obviamente a sociedade matracada por esse discurso, com a conivência autoritária de juízes ativistas, e vítima é a criança entregue por deliberação dos tribunais a modismos irresponsáveis de adultos egocêntricos. Então não existe PROCON para reclamar do serviço, para reclamar do Supremo, mas tem urnas à espera de voto mais refletido. E pelo visto vai ser preciso pensar nisso, porque o linguajar da Corte sugere margem à deterioração mais profunda ainda. Olha bem o que ele fala aqui, na sequência. Olha bem. O Supremo, na responsabilidade institucional, ele insiste então na responsabilidade institucional dele de proteger as minorias contra eventuais excessos da maioria, ou ainda contra omissões que, imputáveis aos grupos majoritários, tornam-se lesivas em face da inércia do Estado aos direitos daqueles que sofrem o efeito perverso do preconceito, da discriminação e da exclusão jurídica. Olha a salada de sempre. Quer dizer, o Supremo repetindo direitinho o que o movimento gay manda falar. E como se não bastasse, ele concatena, dissertando sobre a função contramajoritária da justiça no Estado Democrático de Direito. Então, o Supremo então se acha uma função contramajoritária. E visto, ele utiliza os termos, tudo bem, e visto que o IBGE repertoriou uma parcela minoritária de 60 mil casais homoafetivos, é bem possível que venha encrenca para o lado dos demais 50 milhões de casais que não parecem particularmente dispostos a sufragar o desvairo dos primeiros, não é mesmo? Já que, olha bem aqui, olha, pega mais um trecho dessa sentença. O poder legislativo, diz o Supremo, olha o lance aqui, escuta bem essa. O poder legislativo, é o Supremo que fala, certamente influenciado por valores e sentimentos prevalecentes na sociedade brasileira, tem se mostrado indefeso no que se refere à qualificação da união estável homoafetiva como identidade familiar, pois são as exatas palavras do relator. Então, olha aqui. Poder legislativo certamente influenciado por valores e sentimentos prevalecentes na sociedade brasileira. Mas o poder legislativo tem que se deixar influenciar por quem, então? E por quê? Se não são justamente pelos valores e sentimentos que prevalecem na sociedade brasileira. Imaginam, então, que o Supremo está sugerindo que o legislador evite as más frequentações nacionais para cozinhar ao gosto de um eleitorado intergaláctico, mais homófilo, não sei. Quem é que o legislador nacional vai atender, se não for a sociedade nacional? É incompreensível.
De qualquer forma, seja qual for a racionalidade a inspirar essa frase, ela desabona o Congresso por completo, porque, como dizem os ministros, eles continuam aqui, olha bem. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Tal situação, fala o Supremo, culmina por gerar um quadro de inaceitável submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria, o que compromete gravemente o coeficiente de legitimidade democrática da instituição parlamentar, pois o regime democrático não tolera a opressão da minoria por grupos majoritários. Então, se o parlamento não faz a lei, se o parlamento eleito pela maioria não legisla como quer a minoria, então isso significa um coeficiente de legitimidade democrática da instituição parlamentar. Tá? Inclusive, ele coloca, o texto original coloca a palavra inaceitável entre parênteses, ele enfatiza a palavra, justamente para não deixar dúvida que o Supremo não vai admitir eleito vocalizando expectativas majoritárias na contramão dos sonhos minoritários. Então não vai admitir isso, porque lhe cabe, diz ele, velar pela supremacia da Constituição. É uma piada. Quer dizer, o Supremo acaba de atropelar a Constituição, de mudar por conta própria a Constituição, não é mesmo? Ele massacra a Constituição e fala que tem que velar pela supremacia da Constituição. Então, só resta entender que a maioria deve eleger quem promete defender o interesse de minorias. Pronto. É o que se extrai dessa sentença. Tá? Das minorias que, segundo o Supremo, merecem tutela efetiva do Supremo quando grupos majoritários, atuando no âmbito do Congresso Nacional, ensaiam medidas arbitrárias destinadas a frustrar o exercício por organizações minoritárias de direitos assegurados pela ordem constitucional. Que ótimo, não é? É ótimo. Então, olha o Supremo que nós temos. Olha assim, esses ministros estão à altura da função deles. Então, você pensa o que você quiser, eu sei o que eu penso, né? Então, a história, a sentença, ela continua remoendo conversas, não é, parecidas por alguns parágrafos, cansativos inclusive, né? Mas o recado final é claro: a maioria e seus representantes vão ter que aprender a andar como quer quem não tem voto. Caso contrário, vão se ver com o judiciário. Então, na próxima aula, nós vamos agora para o Conselho Nacional de Justiça, que também brilhou, viu, nesse terreno.